teste genético pode impactar na prescrição dos seus treinos? Já parou para pensar nisso? Você já deve ter observado por aí que enquanto algumas pessoas têm uma facilidade gigantesca para se desenvolver na academia ou no esporte, né, e às vezes parece que nem fazem tanto esforço para isso, enquanto outras que se matam lá e fazem tudo que é tipo de esforço não chegam nem na metade daqueles resultados. Já se perguntou sobre isso e provavelmente parte da resposta, é claro, você mesmo já deve ter dito, está no DNA. E é justamente nessas características que são únicas em cada indivíduo que entra a análise genética, que eu vou te apresentar hoje e te explicar tintim por tintim. Fica até o final que você vai achar bem legal. Mas primeiro vamos falar rapidinho só para vocês entenderem como é que é feito o teste genético. Já tem um vídeo aqui mesmo no canal onde eu explico passo a passo como é feito e boto cada um dos painéis para vocês olharem, mas só para a gente poder dar um gancho aqui para esse vídeo. Depois vocês vão lá e olham ele com mais calma se quiserem saber mais detalhes. Mas o teste genético é uma coisa muito simples, tá? É um cotonetinho como esse que você vai passar dentro da boca, vai coletar saliva, é rápido, é indolor, não invasivo, vai para o laboratório, daqui a 30 dias ele vai voltar e ele vai voltar com os principais genes que a gente já tem suporte na ciência que podem tanto interferir na sua vida quanto podem ser modulados via epigenética. E o que é epigenética? É justamente a interação do ambiente com esses genes causando modificação na expressão deles. Então a gente consegue, com algumas tomadas de decisão ou algumas escolhas, suplementação, treinamento, enfim, tudo que acontece na nossa vida interage com esses genes e aumenta a expressão e a produção de algumas proteínas do nosso corpo. A gente chama isso de expressão, a ordem que o DNA dá para a quantidade de proteína que é produzida para uma determinada função. A gente pode aumentar a expressão de algumas proteínas que a gente deseja e a gente pode silenciar, diminuir a expressão daqueles genes que sejam danosos. Com esse teste genético, a gente vê 9 painéis. A gente vê desde a sua ancestralidade, perfil metabólico, risco de doenças, a parte nutricional, parte esportiva, a parte da saúde mental, estética, envelhecimento, enfim, uma série de fatores. Mas é claro, hoje, nesse vídeo, a gente vai falar especificamente da parte esportiva. E o que é importante a gente saber a partir do teste genético de uma pessoa para determinar qual é o melhor esporte, qual é o melhor exercício para aquele indivíduo? É justamente quais são as características estruturais dele, aonde ele tem mais potencial e aonde ele tem fragilidades. É combinando essas informações que a gente vai conseguir encontrar um protocolo que seja específico para levar essa pessoa à mais alta performance que o corpo dela permite. Vou te dar um exemplo de duas pessoas, as duas com o mesmo objetivo, duas pessoas parecidas com o mesmo objetivo, perder gordura e ganhar massa muscular. Uma dessas pessoas, ela tem as características relacionadas ao treinamento de força, então tem boa actina, ou seja, boa contração muscular, boa junção neuromuscular, ele tem mais fibras relacionadas à força, uma tendência ao desenvolvimento mais fácil daquelas fibras, ou seja, essa pessoa ela tem um aparato fisiológico muito mais favorável ao treinamento de força. Já uma outra pessoa, ou outro cidadão que quer os mesmos objetivos, ele tem as capacidades oxidativas e as capacidades relacionadas à resistência mais desenvolvidas, ou pelo menos a tendência a elas mais desenvolvidas. Para este cidadão aqui, eu vou ter uma periodização, um ciclo de treinamento, um exercício muito mais relacionado às vantagens metabólicas dele. Ele vai trabalhar com mais carga, ele vai trabalhar com volume maior de treino, às vezes com intervalos maiores de descanso para promover essa recuperação. Já esse indivíduo que tem mais resistência, eu vou conseguir trabalhar séries mais longas, treinos mais longos e às vezes até um outro esporte, um esporte de resistência que leve ele ao mesmo objetivo, mas respeitando as características desse indivíduo. É isso que vai ser feito, só que vai ser feito em conjunto com todas as outras informações. Então, desde o funcionamento do teu cérebro até as suas necessidades nutricionais, tudo isso vai entrar em conjunto. Então, a gente vai passar pela escolha do protocolo de treinamento, o tipo de exercício, qual é a periodização mais favorável, como é que eu vou fazer para fortalecer os teus pontos fracos. Então, por exemplo, pessoas que não têm articulações são boas, a gente vai fortalecer essas estruturas primeiro. Tudo isso para te levar primeiro para um ponto de equilíbrio, para depois levar para performance otimizada.
Dessa maneira, exatamente assim vai ser feito, por exemplo, a suplementação, da mesma forma. Então, por exemplo, vou dar o exemplo da cafeína, que é o mais conhecido. Algumas pessoas metabolizam cafeína de uma maneira muito mais rápida. Então, tem um pico, um grande pico de ação e depois uma queda muito brusca. Essas pessoas, elas, por exemplo, a suplementação ela tem que ser feita por vezes, ou muito próximo até, né, na hora que vai começar o treino, ou às vezes ela tem que ser até fracionada para evitar que ele perca o rendimento antes do final do treino. Às vezes essa cafeína ela vai ser diluída, o pré-treino ele vai ser diluído e ele vai ser consumido em uma dose menor ao longo do treino e vai evitar esse pico e esse vale. E ele vai ter uma onda mais equilibrada e um desempenho favorecido. Pessoas que têm um metabolismo muito lento de cafeína vai ser exatamente o oposto. Essa pessoa ela vai receber uma suplementação lá 1 hora e meia, 2 horas antes do treino, para que quando ela comece a treinar, ela esteja no momento ótimo, no pico de ação desse suplemento. E já tem uma outra classe de pessoas, por exemplo, que não responde bem à cafeína, que vai ficar ansiosa durante o dia, que vai perder a concentração no trabalho, que vai ter insônia lá à noite. Para essas pessoas, a gente vai encontrar uma outra solução, um outro suplemento que aumente a performance durante o treino, mas não atrapalhe a vida dessa pessoa, porque nem tudo se resume aos resultados do treinamento. A gente precisa associar. É o treinamento que se encaixa na vida da pessoa e não o contrário. Essas são as soluções que a gente vai encontrando para que todo o estilo de vida ele esteja em harmonia para favorecer com que você tenha uma vida bacana, para além dos resultados. Da mesma maneira, na parte da nutrição. Então, essas duas pessoas, se elas estão precisando emagrecer, não necessariamente elas engordaram pela mesma razão. Uma delas, por exemplo, pode ter polimorfismos relacionados ao acúmulo de massa gorda, FTO, por exemplo. Então, quem tem polimorfismo em FTO tem mais facilidade de acumular tecido adiposo, assim como tem uma resistência, uma tolerância a algumas classes de alimento, como gordura saturada, por exemplo. Dependendo do tipo do polimorfismo, pode ter uma baixa resistência ao carboidrato. Então, um protocolo alimentar dessa pessoa não vai ser o mesmo que essa. Então, por exemplo, essa outra pessoa pode ter modificações no funcionamento do córtex pré-frontal e ela vai comer mais justamente por essa falta de autocontrole. Então eu vou buscar outras estratégias que melhorem a relação dela com essa comida e o controle alimentar, e aí sim as duas vão conseguir chegar numa performance ótima, num emagrecimento saudável e gentil, que não precise sacrificar ou ficar procurando erro e acerto, ou procurando encaixar em protocolos que sejam populacionais, porque a gente já sabe que não funciona. O que vai funcionar justamente é saber qual é a necessidade daquele indivíduo, aonde está a dificuldade dele. Será que essa pessoa realmente consegue, aguenta fazer um jejum? Será que o treinamento em jejum vai facilitar o desenvolvimento dessa pessoa? Quando eu tenho o teu DNA na mão, obviamente eu consigo enxergar, cara, essa pessoa aqui ela vai desempenhar muito bem se ela não comer e treinar de manhã, porque vai funcionar melhor o cérebro à tarde. Ou então, poxa, vou desenhar um protocolo low carb para esse indivíduo aqui e vou botar uma quantidade maior de proteína, porque ele realmente responde bem a dietas hiperproteicas. Ou melhor, vou fazer uma cetogênica de tal prazo, porque esse indivíduo aqui tem uma metabolização mais dificultada da parte de vegetais. Percebeu como tudo muda quando a gente consegue enxergar esses detalhes e fazer ajustes finos que vão fazer toda a diferença? Então você vai ter como ganhos menor tempo de trabalho, desde o início até a conquista dos primeiros resultados, maior motivação, porque, né, a partir do momento, primeiro, que você tem o autoconhecimento, então você sabe o porquê de estar fazendo aquilo, já faz sentido para o teu cérebro. Neurologicamente, você vai produzir ferramentas para executar aquela tarefa de uma maneira mais facilitada. Outra coisa, você está vendo que a coisa está acontecendo, então você vai, né, não está sofrendo tanto quanto deveria, está conseguindo fazer remar a favor da maré do seu próprio organismo, você está indo no sentido do seu próprio corpo, então isso te mantém mais motivado. A gente consegue uma longevidade maior no esporte, porque vai prevenir lesões, vai colocar suas estruturas num momento ótimo de performance e mantê-las assim por mais tempo. E é claro, e mais importante do que tudo isso, o objetivo maior é te dar autonomia. Porque a partir do momento que você tem esse autoconhecimento, a partir do momento que você detém o conhecimento sobre as suas próprias necessidades, você vai poder passar pelas fases diferentes da vida com muito mais tranquilidade. Então, aquele período de férias que você acabou engordando um pouquinho, ou aquela fase de trabalho que você não está conseguindo treinar e que o estresse está te atrapalhando em tudo. Então, assim, conhecendo o seu corpo, as suas necessidades, as suas dificuldades, os seus potenciais, você consegue rapidamente voltar
para o norte, voltar para o sentido certo, fazer os seus próprios ajustes de acordo com o momento que você está vivendo. Isso é liberdade, isso é tranquilidade, né? O que todo mundo deveria ter, na verdade. É um estilo de vida que está elaborado, que está desenhado de acordo com aquilo que você é. Mentalmente vai ser mais fácil, fisicamente vai ser mais fácil, e em termos de resultado de performance, então nem se fala. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei passar aqui rapidamente as informações para que seja fácil da compreensão de vocês, mas caso tenham dúvidas, claro, coloca aqui embaixo, a gente vai discutindo aí pelo meio do caminho. Se vocês tiverem sugestão ou dúvida de mais algum vídeo ou de mais alguma coisa relacionada a isso, por favor, fiquem à vontade, é um prazer interagir com vocês. E se você gostou do conteúdo, é claro, por favor, fique à vontade, se inscreve no canal, se conhece alguém que pode se interessar também por esses assuntos, encaminha lá essa mensagem, vamos fazer uma comunidade cada vez maior, onde a gente possa discutir essas coisas com tranquilidade, de uma maneira gostosa, mas sempre interagindo, porque eu gosto muito, muito, muito mesmo de estar aqui com vocês. Um grande beijo e até a próxima!